Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo, o nosso Salvador, e a companhia, a comunhão de Deus Espírito Santo, estejam conosco neste momento em que queremos refletir nas palavras do Salmo 146, com a seguinte pergunta: em quem depositar confiança? Que Deus esteja nos abençoando, nos orientando. Amém. Estimados de Cristo Jesus, esta imagem que eu coloquei, ela é uma imagem que está muito presente na vida de todas as pessoas. Em quem nós vamos confiar? Em quem nós vamos depositar a nossa confiança? Há poucos dias, nós tivemos eleições em nosso país para as prefeituras e as câmaras de vereadores. Também acompanhamos, através de notícias, as eleições nos Estados Unidos, onde muito se falou sobre confiança e o depositar da confiança através dos votos. E então hoje somos presenteados com o texto do Salmo de número 146, onde no terceiro versículo é dito assim: não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Será que Deus está nos falando que não é para nós confiarmos em mais ninguém? Não devemos confiar, então, naqueles que nós votamos? Será que nem nos nossos pais nós podemos confiar? Não é isso que o Salmo está falando. O Salmo está falando de não colocarmos pessoas acima de Deus na nossa confiança. Não confiarmos mais em homens do que no Senhor. Ouvimos 3 textos hoje que falam sobre confiar no Senhor. Primeiro, lá no Antigo Testamento, onde temos o relato do profeta Elias e da viúva de Sarepta, onde ele fala para ela: faça o pãozinho para mim e cozinhe todo o resto da tua farinha, que não vai faltar nada até vir a chuva. E ela assim o fez, e assim foi comprovado. Não porque o profeta falou, não porque Elias como homem estava falando, mas porque o Senhor havia mandado ele dizer isso. E a promessa era de Deus, não do homem. No texto da epístola nós ouvimos um trecho de Hebreus capítulo 9, onde nós temos um texto tão conhecido que diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois o juízo. Promessa do Senhor: todo aquele que crê em Jesus, quando for chamado desta vida, estará com ele no céu. João 3,16, o qual nós lembramos muito bem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo o que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. A morte aqui neste mundo não significa fim, nem condenação, mas para o cristão é vida eterna. Logo, está falando de confiança para nós. Nós seremos julgados? Sim, mas nós temos Cristo como nosso Salvador. E por fim, o texto do Evangelho, onde nós temos duas histórias que se complementam. Primeiro, Jesus falando dos mestres da lei, que alguns gostam de ludibriar o povo, gostam de querer apenas as coisas boas, os lugares de honra e tudo mais. E depois falando sobre as ofertas que eram trazidas ao templo. Lá não era levada a oferta ao altar, na entrada do templo tinha uma caixa, o gasofilácio, onde todos que passavam iam deixando a sua oferta, sem um momento de hino, sem um momento de consagração
durante o culto. E Jesus, observando os ofertantes, ele notou vários colocando grandes somas. E então chegou uma viúva e colocou apenas 2 moedinhas. E Jesus falou: ela ofertou muito mais do que os outros, porque ela ofertou tudo o que tinha, na confiança de que Deus iria prover para a vida dela, enquanto os outros somente colocavam o que sobrava. E então eu volto para o versículo já citado. Não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Quando eles morrem, voltam para o pó da terra e naquele dia todos os seus planos se acabam. Talvez se nós fôssemos trazer este versículo para nós, que estamos lendo aqui na linguagem de hoje, já uma atualização na leitura para facilitar a nossa compreensão. Se nós trouxéssemos para nós, poderíamos dizer: não ponham a sua confiança em influencers da internet. Não coloquem a sua confiança em coachings que ficam apenas falando de autoajuda. Não coloquem a sua confiança naqueles que distorcem a palavra do Senhor, apenas para conseguir likes e também lucro. O salmista, ele mostra, já começando com o salmo, já no início do salmo, quando ele diz: aleluia, que todo o meu ser te louve, ó Senhor. A vida inteira eu louvarei o meu Deus, cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. Ele está dando um testemunho de que ele, o salmista, ele vai louvar o Deus eterno. Ele vai louvar o seu Senhor, o seu Salvador, o seu santificador. E ele então diz para os seus ouvintes: não coloquem a confiança nos seres humanos. Não deixem este Deus verdadeiro de lado. Não fiquem seduzidos por diversas coisas que querem nos afastar de Jesus. Nós vivemos num mundo onde a palavra de Deus está cada vez mais sendo desprezada. E muitas vezes nós vemos as pessoas querendo escondê-la de tudo quanto é jeito. Mesmo com uma internet onde as mensagens chegam instantaneamente, alguns tentam esconder a palavra de Deus, falsificá-la e ainda promover mentiras a respeito dela. Então nós devemos testemunhá-la. Nós que conhecemos o grande amor de Jesus, não precisamos sair por aí em grandes cruzadas para querer convencer as pessoas de que Deus existe, de que elas estão condenadas sem Deus. Nós devemos testemunhar o amor salvador que adentrou o nosso coração no momento do batismo, no momento em que a palavra é proclamada, quando Deus nos traz para perto dele. Não à toa nós cantamos este hino: ó meu Jesus, se a ti eu não tivesse. Esta é uma pergunta que nós temos que nos fazer diariamente: o que aconteceria comigo se eu não tivesse Jesus em minha vida? E o autor do hino escreve: ó meu Jesus, se a ti eu não tivesse, e se o teu sangue por mim não vertesse, jamais sossego, paz e doce calma teria eu na alma. Eu nunca encontraria isso, porque eu não posso encontrar. Eu não posso buscar isto. Isto vem através do amor de Deus. Isso vem através da palavra de Deus. Nós não conseguimos encontrar sossego, paz e calma para a nossa alma nos mercados, nos bares,
em outros lugares que nós vamos. Dificilmente vamos encontrar isso nas postagens mais populares da internet, com os maiores influencers, com os coaching de autoajuda, falando isso. Isso somente encontramos em Jesus, que morreu na cruz para nos perdoar, que carregou o nosso pecado e cravou na cruz uma única vez o sangue derramado do Santo Filho de Deus para perdoar todos os pecados de toda a humanidade. Isso é o que nos dá calma, sossego, alívio, paz, mesmo num mundo atribulado, mesmo num mundo onde nós estamos cercados de violência, de tragédias, de corrupção, até por pessoas que se dizem profetas do Senhor, apóstolos, pastores, ministros, até por pessoas eleitas para representar o povo e buscar o bem-estar do povo. Por isso é necessário voltarmos os nossos olhos para o único lugar onde encontramos isso, no Senhor. E o salmista continua dizendo: feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor seu Deus, o Criador do céu, da terra e do mar e de tudo que neles existe. Por quê? Porque o Senhor sempre cumpre as suas promessas. Convenhamos, o nosso Deus é maravilhoso. Ele perdoa todos os nossos pecados. Ele é todo-poderoso, é o Criador deste mundo. E muitos ainda chegam até a questionar: será realmente que Deus criou este mundo? Não há outra explicação para isso. Eu falei antes dos influencers, aí da internet. Não vamos crucificar 100% a internet. Há muitos vídeos muito bons, interessantes, que falam e promulgam a mensagem do Salvador Jesus. Nesta semana eu vi vários vídeos falando que somente pode haver uma causa para a criação do universo, que é Deus. E o Deus da Bíblia, nenhum outro Deus. Isso falando da criação. E nós sabemos que o Deus Criador é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É o nosso Salvador. É aquele que não nos deixou na lama do pecado, mas nos resgatou para nos dar a salvação. Algo que as pessoas não podem fazer. Nós não podemos salvar os outros. Somente Cristo pode fazer. Mas nós temos uma grande missão nesse mundo. Nós somos chamados para testemunhar a mensagem da salvação. Nós somos chamados para fazer como lema da Igreja Evangélica Luterana do Brasil: levar Cristo para todos. Mas nós não temos que pensar: eu tenho que levar para todos, então vou sair falando e vou esquecer a minha casa. Eu vou falar para aqueles que não conhecem, mas minha família eu não preciso testemunhar de Jesus. Não, é Cristo para todos, começando no meu lar, com a minha família, com os meus amigos, com os meus irmãos na fé, para juntos podermos levar a salvação para as outras pessoas, que não é nossa, mas é de Cristo, pois Ele a conquistou na cruz para nos perdoar e nos salvar. Muitas pessoas querem nos tirar a confiança em Jesus. Muitas pessoas querem nos levar para enxergar os 10 mandamentos, a lei de Deus, como algo que não precisamos mais observar. Muitos até chegam a dizer: mas Deus é amor, Ele não vai condenar ninguém, então não precisamos observar a lei. Não, muito pelo contrário.
por eu ter sido transformado por Jesus, por eu ter a fé que o Espírito Santo operou no meu coração pelos meios da graça, eu quero cumprir a lei de Deus. Eu quero obedecer do 1º ao 10º mandamento. E quando eu, eventualmente, tropeçar em algum deles, quando eu cometer algum pecado, eu não vou ficar feliz. Muito pelo contrário, meu coração tem que ficar dolorido, angustiado, até que eu, arrependido do meu pecado, coloque para o Senhor e peça o seu perdão. E não precisamos fazer, ou não devemos só fazer isto no culto. Devemos fazer isto diariamente. Abrir o nosso coração e confessar os nossos pecados a Deus. E Ele maravilhosamente em Cristo nos perdoa. Nos dá a certeza de que tudo foi pago na cruz. E aquilo não há mais de me incomodar. Por quê? Porque então eu tenho sossego, paz e doce calma na minha alma. O poeta, autor do hino 274 do nosso hinário, ele escreve assim na 2ª estrofe: ao pé da cruz me sinto confortado, liberto estou de culpa e de pecado, em dor e pranto já não me angustio, em ti confio. Eu confio no Senhor, eu confio no Salvador. Por isso, o autor do Salmo diz: não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. De novo eu pergunto, será que então não devemos confiar nas pessoas? Confiamos, mas não para a nossa salvação. Confiamos não como salvadores da pátria. Confiamos em que cada um irá desenvolver o seu papel na sociedade. O pai como um bom pai, a mãe como uma boa mãe, o filho como um bom filho, o aluno, o professor, as nossas autoridades civis, presidente, governador e assim por diante. Mas todos nós somos pecadores. Continuamos caindo no erro, mas isso não pode ser uma constante em nossa vida. Por isso nós devemos colocar todos em oração, orarmos pelas nossas autoridades para que elas desempenhem um bom papel, e caso elas não estejam assim o fazendo, orarmos para que elas se arrependam, pedirmos que elas estejam sendo encontradas pelo Senhor Jesus, e caso tenhamos a oportunidade, que sejamos instrumentos do anúncio da palavra de Deus para eles, mas sem esquecer de fazermos o mesmo pela nossa família, fazermos o mesmo por aqueles que estão ao nosso redor, nossos amigos e vizinhos, enfim, levarmos Cristo para todos. Concluo este momento lendo a explicação da Bíblia de Estudo da Reforma sobre este salmo. Ela diz assim: não ponha sua fé em seres humanos, sejam eles políticos, elites sociais ou indivíduos. Nenhum deles pode salvar e todos eles morrerão. Antes, coloque sua confiança em Deus. Seu Senhor é Cristo, o Filho do homem, no qual há salvação, que na terra alimentou os famintos, curou os cegos e serviu a todos os necessitados. Você foi sepultado com ele no batismo, a fim de tomar a parte em sua nova vida e ter direito a todas essas promessas. Em quem depositar a confiança? Somente no Senhor Jesus, que é aquele que morreu para perdoar todos os nossos pecados. Amém. Os coloqueis em pé. Que
Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém.